Convidamos o capitão de mar e guerra César Reinert Bulhões de Moraes, assessor do diretor de Hidrografia e Navegação, a apresentar sua palestra Avanços Tecnológicos em Hidrografia com a implementação do Modelo Universal de Dados Hidrográficos, S100. Peço uma salva de palmas, por gentileza. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite do Almirante Paulo César e do Almirante Augusto para participar desse nosso simpósio. É importante o Brasil ter um espaço, né, para discutir hidrografia com a sociedade. Então a gente tem a Marinha, tem a Academia, tem a parte da iniciativa privada. É importante a gente discutir a hidrografia, até porque, como nós pudemos acompanhar ao longo do dia de ontem e do dia de hoje, a hidrografia ela está evoluindo muito rápido, da mesma forma com que acontece com o mundo, né? O mundo está caminhando muito rápido. E se a gente for pegar uma foto do passado, pegando uma carona aqui na apresentação do Almirante Garcês de ontem, né, aqui o cenário de 1940. Olha o passadiço de um navio americano em 1940. Ele não tinha nada, nenhuma tela, né? Então aquilo que a gente fala hoje em dia para as crianças lá, né, ficar livre das telas, não tinha tela nenhuma nessa época. E aí, com isso, a gente vai ver que, em paralelo, por isso que foi importante a gente ter esse histórico ontem, o mundo está caminhando, né? Então, você está saindo da era analógica e indo para a era digital. Aí, o nosso passadiço vai começando a ganhar radar, né, rádio facsímile, ecobatímetro de dupla frequência. Eu, por exemplo, quando me formei na escola naval, não tinha IS. Quando eu voltei para comandar o Antares, fiquei maravilhado com a IS. Que coisa bacana, não precisa interrogar mais ninguém, você já sabe qual é o rumo, qual é a velocidade. É uma contribuição aí da IALA, né, para a segurança. Eu achei que foi um equipamento realmente que revolucionou e que a expectativa é que essa evolução tecnológica ela venha revolucionar ainda mais o nosso ambiente. E, no caso lá da hidrografia, a gente teve essa mudança da carta em papel, né, e a introdução da carta eletrônica, e esse último equipamento aqui, que é o ECDIS, né, que para muitos é um ilustre desconhecido, né, mas ele já está na praça há algum tempo, e essa apresentação ela vai justamente falar o que muda no ECDIS com esse novo padrão de dados de hidrografia, que é o Modelo Universal de Dados Hidrográficos. Aqui só para mostrar a diferença, em 2015, né, quando a gente recebeu ali o Vital de Oliveira, olha a diferença do passadiço, quanta eletrônica embarcada. E é interessante porque as novas gerações, eu tenho um oficial aqui que foi meu oficial lá no Antares, né? A garotada ela fica presa na tela, ela vive um videogame, aí a gente tem que ficar, né, falando com eles que a navegação ela é ciência, mas ela também é arte. Então você tem que ir lá na asa do passadiço, tomar um vento, né, ver porque nem sempre, o comandante Tom me falou isso agora há pouco, nem sempre esses modelos, né, o que hoje está em voga, que é o gêmeo digital, ele vai conseguir trazer todas as complexidades do ambiente real. Então a gente fica naquele dilema, né, entre acreditar na tecnologia, viver a tecnologia, ou então viver a arte da navegação. O trabalho lá na DHN, a gente tem essa característica, né, de ser um serviço hidrográfico que ele junta várias áreas de conhecimento e outros serviços hidrográficos congêneres não têm. Eu vou dar um exemplo. Em 2014, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na NOAA, né, que é a agência do
da atmosfera e oceano dos Estados Unidos, e eles tinham apesar de terem a meteorologia e a oceanografia e a cartografia, uma fica em Silver Spring e a outra fica em College Park. Quer dizer, é como se uma estivesse na Barra da Tijuca e a outra lá em Niterói. Então, se não existe uma interação, é uma agência muito grande. E a nossa repartição hidrográfica, a nossa casa, ela abriga todo mundo. Isso é um motivo de vantagem para o desenvolvimento desse novo modelo de dados, porque a hidrografia ela se viu pressionada pelos avanços tecnológicos a incorporar informações de outras áreas de conhecimento. Então, no Fórum Internacional existe essa discussão o tempo todo, que a gente tem que se desvencilhar. A hidrografia é só batimetria. Hidrografia não é só batimetria. Hidrografia, ela é, usando as palavras lá do comandante Magno, né, infraestrutura crítica para o desenvolvimento de várias atividades da nossa economia azul. E lá na DHN, a gente começou, né, a convergir essas áreas de conhecimento, e a gente viu que eu não tinha como colocar tudo isso numa única folha de papel da Carta Náutica, junto com um monte de publicações. Aí, junto com a comunidade internacional, pensou-se nessa questão de múltiplas camadas. Vamos agrupar as informações em camadas e vamos distribuir essas informações em uma única tela. E é esse que é o conceito do S100. O S100 ele vai tirar o benefício de integrar informações de auxílio navegação em um único display. E com uma característica muito importante do ponto de vista de tecnologia da informação, é que o equipamento de navegação ele não é mais construído apenas para a carta náutica. Ele tem que ser construído para receber informação de outros campos. E é esse que é o conceito do modelo de dados universal. Eu vou usar essa analogia aqui bem simples, né? Eu vou ter uma caixa de blocos de Lego, e para cada especificação de produto, cada instrução, eu consigo montar um brinquedo diferente. Então a S100, ela veio criar uma linguagem comum para todas as aplicações. Então, se na meteorologia a gente estava usando buffer, netcdf, HDF5, um monte de padronizações comuns só à meteorologia, hoje a gente já trouxe o HDF5 para modelar os dados de oceanografia que vão entrar no ECDIS. Ou seja, a gente está convergindo para ter uma única linguagem, e eu vou poder juntar essas peças e colocar de maneira transparente para o navegante na tela do ECDIS. Então, assim, a receita do bolo, como é que funciona? Eu vou ter um código, que ninguém precisa se preocupar, porque vai estar sendo feito aí pelas empresas. Esse código ele vai dizer as informações, só que ele pode reutilizar informações. Então, ele pode utilizar um bloco retangular, um cubo para poder fazer o seu brinquedo, mas eu posso reaproveitá-lo para fazer uma boia, para fazer uma informação de meteorologia. Isso tudo é o que lá na OHI a gente chama de registro. Os objetos que eu uso para construir as visualizações, eles vão estar registrados no S100. E aí eu vou criar a minha receita de bolo, né, que seria a especificação do produto, e no final eu vou conseguir sobrepor à minha carta náutica outras informações sem causar prejuízo para a segurança. E por que a gente precisa da S100? A gente precisa porque o nosso público hoje, ele está sedento por ter a bordo as mesmas facilidades que a gente tem em casa. Então, assim, todo mundo viveu anos sem ter Netflix,
sem ter Spotify, música. Hoje em dia as pessoas querem ter no seu dia a dia todas as facilidades que a gente tem já em casa, né, no bolso, lá com o telefone. E o nosso ambiente marítimo ele não está livre disso. As exigências, né, de tecnologia, elas têm sido muito grandes. E o S100 ele vai proporcionar essas camadas, né, de informação, e que eu vou poder ter num único display todas as informações que estavam espalhadas pelo passadiço. E com isso a gente ganha em consciência situacional, já que está tudo concentrado ali, e eu também vou ganhar em custo, porque eu vou precisar de menos pessoas para operar esses equipamentos. E também se visualiza a própria automatização das nossas embarcações, né? O que a gente chama de MAS, né? É o próximo slide. Eu vou ter o Maritime Autonomous Surface Ship. A gente está caminhando para isso. Para que eu tenha os nossos navios robô, eu vou precisar que a nossa informação de segurança da navegação seja codificada na linguagem de máquina para que eles possam entender essa informação. Eu vou aqui só dar um gostinho de como que a gente espera ver a S100. Esse aqui é um projeto do Serviço Hidrográfico Canadense, né? Eu tenho aqui uma carta eletrônica e aqui eu já vou ter a interação da carta eletrônica com o produto de batimetria de alta densidade. Então eu vou criar uma linha de segurança que é a linha específica para aquela embarcação. Então eu sei, isso aqui a gente fazia na mão, na carta, né, a tal da linha de segurança, o computador vai fazer. Então eu estou com o navio com calado X, essa profundidade de segurança, ela vai aparecer na sua tela. Isso aqui é o exemplo lá do canadense. O suprassumo seria esse aqui, que integra, eu acho que é o sonho de todo navegante, não ter que consultar a tábua de marés. Ele integra a informação de batimetria de alta densidade e o nível de água. E eu consigo ter esse contorno de segurança onde eu posso passar. Eu não estou mais preocupado, eu não posso passar a linha encarnada para não ter problemas, né? Só que por trás de tudo isso aqui existe um modelo numérico, a gente não prescinde das observações maregráficas, eu tenho que estar recebendo esses dados em tempo real, aí tem boia que está sendo lançada, boia Odas, tem comunicação para poder trazer esses dados e tem muita faina para o serviço hidrográfico, porque alguém vai ter que chancelar essas informações, e são informações customizáveis. Então, o Tribunal Marítimo, por exemplo, quando ele for, incidentes e acidentes vão continuar existindo, quando ele for analisar a gravação desses dados, a capacidade de recuperação dessas informações para poder constituir o inquérito, tudo isso são desafios da S100, a própria segurança cibernética. Você está andando num local e aí, por algum motivo, eles fazem uma alteração no sistema. Então, eu tenho que garantir essa segurança. Acho que por isso que a gente está desde 2010 e só agora em setembro, dia 30 de setembro, que está saindo a versão 5.1, que é a versão considerada operacional da S100, né? E que ela vai ter inicialmente esses produtos, a carta eletrônica de navegação, a ENC, né? A batimetria de alta resolução, a S102, o nível de água, S104, as correntes de superfície, S111, os avisos náuticos, S124, que deve pegar tanto a parte de meteorologia, a tal das MSIs, que em português, Informações de Segurança Marítima, elas estão caminhando para serem juntas.
eu vou definir perigos, polígonos onde eu não posso entrar, né? Então vai estar lá achurado, vermelho. Então a gente vai convergir essas informações. Para isso a DHN até inaugurou nesse ano um serviço integrado de informações marítimas. Eu tenho tanto o pessoal da meteorologia quanto o pessoal do avisos radionáuticos trabalhando no mesmo ambiente, né, para poder trocar ali informações. Isso aí já é uma consequência aí da S100. E aqui é o que mais agrada a praticagem, né, o S129, gerenciamento de folga abaixo da quilha. E para isso a gente está discutindo, e agora em outubro teremos a reunião do Conselho da OHI. A grande questão hoje é a parte de infraestrutura. A gente precisa ter um ambiente robusto onde eu possa guardar essas informações, e essas informações elas vão ser usadas pelos desenvolvedores. Então, há uma expectativa de definir como que será operacionalizado o registro de informações geoespaciais. Já foi definida uma publicação que é a S98, que vai dar as regras. Quando eu tenho várias camadas, como é que eu vou garantir a segurança da navegação? Eu vou deixar a carta náutica o tempo todo aparecendo? A maré vai... se der um problema na maré, e como é que eu faço? E a informação de meteorologia, ela entra antes da carta náutica ou depois? Para isso existe a S98, o próprio S100, que é o modelo geralzão de dados hidrográficos. O catálogo de produtos é uma visão mais do usuário, né? Eu estou lá na minha tela e eu quero saber, tipo Netflix, né? Quais são os filmes? Filme de terror, comédia, de guerra, isso ele precisa ter, porque o usuário ele vai ter um custo maior, no caso os armadores vão ter um custo maior com a implementação do S100, então ele tem que ter, oferecer benefício suficiente para que ele banque essa transição. E uma coisa importante que ocorreu na reunião do MSC, do Comitê de Segurança Marítima da Organização Marítima Internacional, ele autorizou, né, emitiu essa resolução 530, e a partir de 1º de janeiro de 2026 até 1º de janeiro de 2029, a gente vai ter o ECDIS S100 já sendo fabricado pelas empresas que comercializam ECDIS. E a expectativa é que após esse período, ele venha a substituir o ECDIS que a gente tem hoje, que é um ECDIS da década de 80. Com isso, a gente vai viabilizar todo esse conjunto de produtos S100. E eu acho que uma mensagem muito importante que todos gravem é que a gente está saindo de uma era de produtos e indo para uma era de serviços, como aconteceu em casa. Eu quando eu era aspirante de escola naval, todo mês eu pegava meu soldo e comprava um CD aqui na Americanas, aqui do lado, né? Hoje em dia, eu pago um serviço de assinatura de streaming. A hidrografia está caminhando para isso. Ela está caminhando para fornecer produtos na base de serviço. Então, isso é um movimento que a gente não vai ter como segurar, e a gente tem que estar pronto a coletar dados cada vez mais rapidamente, para promover as atualizações necessárias do mercado. O mercado vai cobrar. Cadê a atualização? Cadê a boia que eu lancei hoje aqui? Por que ela ainda não está na carta? Então, todos os processos, eles vão ter que ser otimizados para essa nova realidade do S100. O acrônimo para isso são os ENDS, é o Electronic Navigational Data Service. A gente está partindo para a era dos serviços. Aqui guardei esse slide aqui só por curiosidade para a parte de perguntas, que é perguntar quando vai entrar em vigor determinado produto. Então aqui é o que a gente chama de timeline, né?
eu tenho aqui, a partir de 2026, uma série de produtos sendo lançados. E há uma cobrança, do ponto de vista internacional, em termos de indicador de performance. Então, a OHI ela tem uns objetivos estratégicos, e uma coisa que eles estão enfatizando bastante é que a mudança já está autorizada. Agora, os serviços hidrográficos, eles vão ter que produzir conteúdo nessa taxa de atualização ainda maior a partir de 2026, para que realmente a S100 ela se popularize e venha a futuramente ser o principal método de distribuição de cartas eletrônicas. Vou até fazer um parênteses aqui, que a S57, que é a ENC atual, ela vai ter um período de validade das duas. Então, eu vou ter S57 e S101 coabitando por alguns anos, que para o serviço hidrográfico é um verdadeiro pesadelo. Não estou falando só da DHN, não. Todos os serviços hidrográficos, porque eu vou ter que produzir dobrado com a mesma força de trabalho. Mas esse é o preço que a gente paga da evolução. E para finalizar, só deixar aqui com os senhores esse gostinho, né, de futuro que na realidade já é presente, né, o que são as embarcações autônomas. Elas já estão aqui mesmo. Isso aqui foi na semana passada aqui na Baía de Guanabara. A gente acompanhou um teste do Drix, né? Ele faz hidrografia, mas ele não substitui o profissional. O profissional de hidrografia, ele estava sentado na lancha de apoio, porque dá uma ilusão de eu vou perder o meu emprego. Nós não vamos perder os nossos empregos. A hidrografia ela está cada vez mais presente, porque o que vai ter é um conforto maior, talvez, para quem faz atividade de campo, tendo em vista que ele não precisará estar embarcado em condições de mar adversa, que o robozinho ele está preparado para isso. Ele aguenta muito mais mar do que a gente aguentaria num navio nosso. Muito obrigado. Agradecemos ao capitão de Mar e Guerra, César Reinert Bulhões de Moraes. Pedimos, a primeira pergunta enviada aqui, é o prazo para a implementação da S100 no Brasil. Nós estamos considerando o mesmo prazo lá da OHI, que seria até 2030 a gente está com os produtos S100. Como eu falei, né, esse é um problema de toda a comunidade hidrográfica. Então, foram estabelecidos objetivos estratégicos e a gente é monitorado numa rate anual, né? Então, a gente tem uma reunião do Conselho agora em outubro do ano que vem vai ter uma outra reunião do Conselho, né? E nessa reunião do Conselho a gente está acompanhando a evolução da produção de informações em S100. Durante a assembleia que a gente teve agora em maio, lá na OHI, já há uma série de ferramentas da indústria para conversão. Então, eu tenho o Juan aqui da Teledyne, né? A Teledyne tem ferramentas de conversão, a gente também tem da Seven Seas e outros fabricantes. Então, e nós também já temos uma estratégia lá na DHN de conversão, né, dos dados. E eu acho assim, eu vou aproveitar a pergunta para expandir aqui para uma área interessante, né, que o Brasil ele é um serviço hidrográfico que tem ordem de 500 cartas náuticas, são 645, acho, se eu não me engano. E a gente trabalha com a produção a partir de banco.
vários serviços hidrográficos trabalham com a carta náutica como sendo um produto específico. Então, a estratégia de conversão é uma coisa que a gente está estudando, né, como que a gente faria uma conversão global, mas a gente tem condições de fazer tanto a solução de banco, que seria eu implementar um software que possa converter tudo que está no banco para a S101, quanto eu poderia pegar as minhas S57 e fazer a conversão para S101. O grande gargalo de todo esse processo é que, até porque eu acho que isso enriquece o debate, a S100, ela acrescentou informações nas cartas náuticas. Então, vou fazer uma analogia. Digamos que antigamente, eu acho que vários já viveram essa realidade, antigamente todo mundo só tinha um telefone fixo. E o telefone fixo lá da minha casa, por exemplo, era 223-2508. Ele tinha 7 dígitos. Aí ele aumentou para 8. Com o celular aumentou para 9. Ainda tem o DDD. Então, a dificuldade de passar de S57 para S101 é que a gente tem mais informações que estão vindo. E aí eu tenho que preencher essas informações, e aí entram as empresas. Quando eu vou a campo, eu tenho que pegar informações que eu normalmente não pegaria, porque o banco vai exigir essa informação. Então ele vai pedir o seu celular. E na carta, no banco da carta, eu não tinha celular, só tinha telefone fixo. Então o que isso vai me obrigar? Vai me obrigar a coletar mais dados. E eu acho que a grande questão dos prazos da S100 é justamente isso, porque vai exigir das autoridades portuárias e dos outros entes, por exemplo, a Organização Marítima Mundial. Ela é a organização responsável pela parte de meteorologia. A S de meteorologia, ela ainda não está pronta, mas ela é um produto que vai ter que ser aprovado lá na WMO para voltar para a OHI, para a gente poder ter o formato pronto. Ou seja, vai ser um período bem estimulante para trabalhar. Mas a data que a gente está trabalhando é o 2030. Próxima pergunta é do capitão de Mar e Guerra, Pinheiro Carvalho. Como a DHN está se preparando para responder aos desafios do S100 em relação às atualizações de LH balizamento? Pronto, eu já dei uma pincelada ali antes, né? O que acontece, assim, de maneira microprocesso. As nossas instruções especiais, né, que são o planejamento de como que deve ser feito o levantamento hidrográfico, elas estão passando por uma reformulação. A gente percebeu que eu preciso atualizar a pessoa que está no campo. Hoje não é, como nós também falou isso, hoje a tecnologia ela é muito barata. Então, eu consigo mandar uma pessoa para o campo com um tablet, e ele já vai preenchendo as informações que vão ser necessárias. Eu sou da época da Charlie 0, Charlie 22, né? Que a gente tinha um monte de caderneta lá. Essas cadernetas, hoje, elas estão digitalizadas. Então, na parte de coleta de dados, a gente tem já orientado os nossos navios a preencherem essas informações, tipo o número do celular, né? Com WhatsApp de preferência, que eu vou colocar nos meus produtos, porque a gente tem um foco muito grande na carta náutica, mas a S100 não é só carta náutica, não. Toda a parte de roteiro, por exemplo, ela vai ter que ser incorporada, e a mentalidade, jogar uma luz aqui no roteiro. Hoje mesmo está tendo uma reunião do grupo de trabalho que cuida desse assunto, né? Que é o
o NIPWIG, né, de informações, provisão de informações. O ano passado essa reunião foi aqui na DHN. Os textos de roteiro, as informações, elas por força da tecnologia, elas têm que ser sumarizadas. Então, o estilo de fazer um roteiro, vou dar o exemplo de Itajaí, lá do professor lá, Fernando Dil. Você vai entrar, a primeira vez que eu entrei em Itajaí, estava lá, você alinha com o mole, aí depois a corrente joga você para um bordo, depois vai jogar para o outro. Esse tipo de informação, né, mais, que eu diria assim, mais da arte da navegação, ela tende a desaparecer. Esses pulos do gato de manobra que a gente tinha nos nossos documentos, eles com o advento da tecnologia, eles tendem a desaparecer. Porque eu não preciso mais dizer isso, porque na entrada do porto eu já vou ter uma informação de maré em tempo real, que ele vai mostrar, né, essas influências, ele vai estar para ele lá. Na carta eu não tinha esse setinho, joga para lá, joga para cá, tinha que colocar no roteiro. E o roteiro eu estou tendo que me reinventar. Então eles fizeram o texto, aí parece mesmo com as coisas da garotada. Isso é um projeto até da Agência Geoespacial Americana, a NGA. Eles estão pegando um texto grande e estão suprimindo várias informações até ela virar aquela informação da minha filha adolescente, que você pega o WhatsApp dela e não consegue ler, porque está só em trigramas, né? Aquelas coisas que ninguém entende. Então, a tendência também é produzir informações em padrões que facilite a leitura, independente de cultura, que é outra barreira que a gente tem dessa integração. Porque de país para país as coisas mudam. E esse é um desafio. Eu tive numa reunião na IMO em 2019, foi a primeira reunião para modelagem, porque a S100 só agora que ela foi admitida como a linguagem que vai ser, o modelo de dados que vai ser usado para e-navigation. Lá em 2016 eles estavam jogando essas coisas, né, que o difícil é quando você chega num lugar e falar, imagina você falar para o gringo Manacapuru, entendeu? E ele vai aparecer então todo esse desenvolvimento. Primeiro existe o desenvolvimento tecnológico dos objetos e atributos, mas a linguagem vai ser um segundo step do S100. A gente tende a criar uma linguagem mais padronizada e que seja de uso comum aí para todos os países, e isso vai facilitar tanto a manobra dos navios tripulados e o grande desejo lá dos países mais desenvolvidos, que é a navegação com o navio totalmente autônomo. Próxima pergunta é do capitão de Mariguerra Breiner. Como está sendo preparada a infraestrutura para a transmissão dos dados em tempo real para o usuário no mar? Boa pergunta, comandante Breiner. Esse assunto, eu diria que existe o grupo de trabalho da S100, e abaixo do grupo de trabalho da S100 existe um time de projeto discutindo a questão da segurança cibernética. Eu diria que esse é um dos maiores desafios que a gente tem para a implementação da S100, né? Porque os protocolos de segurança, a questão de transmissão de dados, eu diria que hoje a gente não tem nada concreto sobre essa transmissão de dados em tempo real. A não ser esses projetos que a gente mostrou aqui do Canadá e da França. A Coreia tem um projeto, esse já é até antigo, eu acho que deve ter coisa de uns 4 anos, talvez. Que a Coreia tem uma facilidade, ele é um país pequeno,
e que ele tem uma geografia que facilita você ter cobertura 4G em todo o litoral. Então, eles estão utilizando, nos testes deles, eles utilizam não é nem a 5G, é a 4G, para poder transmitir essas informações. Para a gente, o que é que eu tenho observado? A gente deve utilizar as nossas redes de celular, a gente tem a 5G, eu acho que todo mundo já tem essa experiência, não é isso tudo que a gente imaginava, né? Ela funciona muito bem até você se afastar da antena 100 metros, aí o celular fica perdido, e você entra no celular e tira do 5G e bota no 4G. O que eu acho que está se popularizando, e eu acho que foi usado, né, na Barra Norte, é o Starlink, né? Eu acredito que o Starlink, ele está barato. Uma antena de Starlink é a ordem de R$1.000, assinatura R$300, daqui a pouco todo mundo, além de celular, vai ter um Starlink. A Priscila, lá da Umissan, já deve ter comprado vários. Eu acredito que a solução vai estar nessa configuração de satélite de órbita baixa, né, que vai ser a solução de mercado para atender pelo menos as áreas costeiras, né? As áreas oceânicas, a gente ainda está nessa expectativa. Mas a telecomunicação caminha para isso. A gente há pouco tempo não tinha WhatsApp nos aviões, agora todo lugar que você vai não fica livre do WhatsApp nem no avião. Ou ao contrário, quem gosta de trabalhar, vou aproveitar o WhatsApp aqui, vou distribuir resolver um monte de problema. Infelizmente, pelo adiantado da hora, nós ainda teríamos 2 perguntas, vamos encaminhá-las ao palestrante para que ele possa fazer a resposta posteriormente. E nós agradecemos a todos que formularam perguntas, e especialmente ao capitão de Mar e Guerra, César Rainer Bulhões de Moraes, a quem eu peço uma salva de palmas, por gentileza.